Navegando na leitura. Navegando na leitura. Navegando na leitura. Navegando na leitura. Navegando na leitura, mulheres em busca de si mesmo. Saudações, navegantes da leitura! Bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Nesse primeiro podcast, toda a tripulação do projeto foi até a Literacia, um espaço em São José dos Campos que cheira a cultura, que move cultura e literatura, com certeza. Conversamos com a Ana Lu, ela integrou aí o nosso barco para navegar e tivemos várias conversas sobre o projeto, né, que já passou pela roda de leitura com mulheres em situação de vulnerabilidade. Tivemos muitas conversas gostosas, interessantes. Espero que vocês gostem, comentem e que bons ventos também cheguem através do nosso podcast para vocês. Um abraço e vamos lá. Então é o seguinte, estamos aqui, a gente tentou se encaixar ali no celular, mais ou menos, nosso primeiro podcast, uma atividade do projeto que a gente levou, né, o livro da Tamara Klink, 1000 Milhas, para ser lido por mulheres da Associação Guadalupe, atendidas pela Associação Guadalupe, mulheres em situação vulnerável, grávidas, a maioria, mas também algumas mulheres que trabalhavam lá também, né? E daí agora o podcast a gente vai conversar um pouco sobre como é que foi essa experiência do projeto de levar esse livro, que é um diário, para as mulheres terem essa experiência de ler em roda. O que mais? Estou esquecendo de alguma coisa? Estamos aqui com a Ana Lu, da Literacia, no espaço da Literacia, estamos com a Cláudia. Mas acho que hoje, principalmente, falar sobre a importância que foi essa roda, né? De levar esse... com mulheres, entre mulheres, né? De uma escritora, mulher também, mais ou menos na idade delas, quando ela escreveu esse livro. Essa oportunidade de ler um livro em formato de diário. Você estava com mais dúvidas? Tenho algumas... Não são dúvidas, mas vamos colocar como curiosidades que possam nos levar a refletir. Uma delas assim, o que significou para essas mulheres quando vocês chegaram lá com essa proposta assim incrível? Que foi para elas usar essa expressão, mulheres em busca de si mesmas? Como elas receberam essa proposta? Primeiro, acho que foi um susto, né? A gente sentiu que elas ficaram um pouco resistentes, né? Por dois motivos. Primeiro, levar a leitura, que é algo que elas não estão acostumadas, né? E depois, que fazer com que elas pensem em atitudes, em posturas delas mesmas. Porque com a atividade da construção do diário de bordo, cada uma teve a oportunidade de fazer o seu diário, então o seu caderno, com a intenção de escrever. Então, esse contato, né, meu comigo mesma, assusta, né? Mas depois eu acho que no decorrer das conversas, e aí ninguém foi induzido a ler alto, né? Foi sugerido, e aí cada uma leu um trecho, mas isso era voluntário, né? Então tiveram pessoas que nem quiseram ler, né, em voz alta, outras que queriam ler mais de uma vez, né? Então, a gente foi bem estratégica, né, para conseguir que elas aceitassem a proposta. Então, primeiro, vamos fazer um diário manualmente. E um diário para elas é muito interessante, porque elas estão grávidas, a maioria que participou. Então, até uma delas falou, eu vou poder... né, registrar a minha gravidez depois que nascer também, assim, ótimo, mas também você pode registrar suas reflexões conforme a gente for lendo. E depois do diário, dei uma oficina de criação de texto. Também fiz várias provocações para elas e no final a gente deu um exercício, escreva aí no seu diário quem é você. E elas ficaram lá, né, escrevendo. Uma outra estratégia também, o livro da Tamara, ele vem dentro de um box com 2 livros. Então a gente falou, no primeiro encontro a gente vai dar o primeiro livro e no último encontro, para quem vier todos os encontros, a gente vai dar o segundo livro do box. Para que elas ficassem. Então foram estratégias também que a gente pensou para não ter desistência.
Porque a gente sabe que tem, né, uma resistência mesmo em ler. E também dentro de um espaço lá, para não ficar parecendo que é uma coisa muito imposta. Mas a gente sentiu que, com o passar dos encontros, muitas continuaram vindo, algumas faltavam, mas sempre elas falavam, não deu para ela vir, mas ela gostaria de ter vindo. Porque também são mulheres que têm... Teve uma que sempre era muito falante, né? E chegou num dia, não queria falar, estava triste, daí ela falou, desculpa, hoje eu não estou bem, aconteceram umas coisas. Eu falei, você vai escrever no seu diário sobre isso? Daí ela tem que escrever a verdade. Eu acho que faz parte dessa estratégia, só para complementar a estratégia que a Oira está falando, é o trabalho manual, né? Então, quando você senta para fazer algo que tire a sua concentração do mental, né? Então, aqui a gente estava trabalhando várias coisas no trabalho manual, desde a persistência, a força de vontade de você sentar e fazer, né? Errei, refaço, tudo bem se não saiu perfeito, né? Então, tem vários pontos que podem ser trabalhados numa experiência manual, que elas vão abrindo um campo para relaxar mesmo, né? Então, isso também é uma estratégia, né, que eu tenho utilizado em outros trabalhos e tem dado muito certo, né? Fazer essa... depois tem essa construção do vínculo, né, de conhecer, de dar risada, de errei o ponto, então vamos refazer, o meu não saiu tão perfeito. Eu acho que é um mecanismo que ele é criado em torno desse trabalho manual, que aí eu chego num lugar onde a minha mente está um pouco mais aberta para eu conseguir acessá-la. E aí sim, daí vem a criação de texto, né? A oficina de criação de texto, até para desmistificar, para eu entender que aquilo não é um bicho de 7 cabeças, que eu posso ter uma escrita fluida. Não estou escrevendo um livro para ser publicado, estou escrevendo algo para mim. E nem ninguém precisa ler se eu não quiser. Né? Então, todas essas coisas foram colocadas e isso tira um pouco o peso, né? Eu tenho que escrever corretamente, eu não sei escrever, ou a minha gramática não é tão boa, ou eu não sei o verbo, a conjugação, enfim, né? Então, tem toda essa preocupação. E quando eu escrevo sem a necessidade de mostrar para alguém, isso fica mais leve, né? E é uma coisa interessante, porque a questão da escrita e a questão da leitura, a gente está falando de mulheres em vulnerabilidade. Mas, na verdade, o fantasma da escrita e da leitura, ele não está restrito só às pessoas, principalmente a escrita em situação de vulnerabilidade. Né? Em qualquer ambiente que você tiver, que você fizer a proposta de uma escrita, a primeira reação das pessoas é de resistência, né? De insegurança, de né? insegurança. Mas foi muito legal não sei se eu sou capaz. Imagina escrever para a gente estar vinculado a uma coisa para poucos, né? Algumas pessoas que são abençoadas por um dom e é só essas pessoas. Na verdade, é quebrar esses tabus. É quebrar esses tabus, exatamente. E acho que para essas pessoas é mais importante ainda, porque o acesso que elas têm à leitura, a escrita é mais restrita, né? E aí a Tamara foi ótimo levar o livro dela. Eu vou lá. A escolha perfeita, que ela fez em forma de diário. Então ela mesma desenha também. E ela tem uma linguagem muito acessível. Daí falando dessa insegurança em escrever, até tem um trechinho que eu vou abrir agora, por acaso. Minha avó insiste que eu deveria escrever um livro sobre a viagem. Mas como eu posso pensar em contar uma história que ainda não aconteceu? Tento imaginar por onde começarei a narrar, o que ainda vou viver. Na chegada, o que terá importado? Quais conversas, quais encontros, quais decisões, erros, acertos farão sentidos? Haverá assunto suficiente para cobrir papéis de palavras? Haverá páginas suficientes para que o livro tenha lombada e capa? Haverá problemas a narrar para que o livro não seja chato? Eu vou sobreviver a esses problemas para contá-los? Essa aqui foi uma coisa que a gente leu lá, né, junto com elas, que elas leram. Então, vai desmistificando, né? Poxa, se até a própria autora de um livro que a gente está lendo agora traz essas inseguranças, né? Tá tudo bem, né? Tem insegurança, tá tudo bem errar, tá tudo bem ter que fazer de novo, né?
E uma coisa que vocês me contaram, enquanto a gente conversava antes, que eu achei bastante interessante, é a questão do tempo que a gente tem, o tempo pessoal nosso para leitura e para escrita. Esse tempo está sempre fora do nosso cotidiano, né? Sim, ainda mais agora, com tantas demandas, né? O celular parece que é um buraco negro, que a gente abre para ler uma coisa e quando você vê, você está ali já mais de meia hora. E essas meninas acho que também, né? Além das demandas todas de uma mulher nova. São mães Que solteiras. são mães. Acho que tem vários casos lá, mas acho que também, sim, né? Também. Mas mesmo quem tem companheiro, o que a gente sabe é que acaba ficando mais pesado para as mulheres, né? Que a gente lembrava, a gente via elas com as crianças e a gente lembrava de quando a gente situações. quando a gente passou por aquilo, né? Que a gente já tem filhos grandes agora. Teve uma que estava amamentando e lendo. Tava lindo. Muito bonito. Sim, e não parava, né, de ler. Assim, a gente até meio... E depois elas relataram isso, que era um momento de paz também, de relaxamento, né? Onde você pode ficar vendo uma história que não é a delas, mas que tem a ver com uma travessia solitária, né? Que todas nós, tendo companheiro ou não, todo mundo passa por esse lugar da solitude, se sentir só, né? Poder pensar sobre isso junto com outros ali, ler, ouvir, então acho que foi muito interessante enquanto incentivo à leitura, participar de uma roda de leitura com mulheres que não tinham lido ainda, a maioria. Muitas tinham lido só a Bíblia, né? Não tinham hábito de leitura. É muito bacana o fato das funcionárias também terem participado, né? De algumas funcionárias terem participado, porque eu acho que isso aproxima você, inclusive, do seu fazer, né? A hora que você coloca funcionários junto com as mulheres que são atendidas e juntos elas conseguem fazer o link do afeto. A gente passa pelas mesmas coisas, você está aqui me acolhendo, mas há situações em que todas nós precisamos ser acolhidas. Eu acho que isso é muito bonito, isso é muito bacana para quem está participando da roda. E também estou no mesmo barco, porque a gente lia e falava, daqui uma semana a gente vai voltar para continuar a leitura, mas vocês podem levar o livro para casa e continuar lendo no horário que vocês quiserem, sozinhas mesmo. Mas tantas funcionárias, acho que uma ou outra só que deu continuidade à leitura, mas a grande maioria não achava esse tempo. Só, alguém lê um pouco? Não, então vamos continuar de onde a gente parou. O interessante é a gente trazer isso também para a nossa realidade, né? Porque muitas vezes a gente também está aqui fazendo esse projeto, eu faço esse projeto para mim, né? Assim, todas as coisas que as situações que a gente gerou nesse projeto, né? Então, assim, a dificuldade de leitura, a dificuldade de interpretação, a dificuldade do acesso, né? A dificuldade do acesso ao tempo. Isso eu trago para minha vida. É como se eu estivesse falando para mim mesma, olha, você divide o seu tempo e deixa um espacinho para leitura todo dia? Será que você não consegue, em vez de ficar 1 hora rodando o feed do celular, pegar a metade dessa hora para leitura? Então, é um exercício interno que a gente pode levar para a nossa vida também. Não é porque elas estão numa situação vulnerável. Isso somos todos nós, né? Eu fico pensando se essa situação vulnerável, ela também a gente não pode colocar uma vulnerabilidade do tempo. Quanto que a gente está usando erroneamente o nosso tempo, né? Para quantas coisas? Será que a gente consegue revisitar, né, essa agenda nossa interna e conseguir separar mais tempo para leituras que são importantes, né? Que vão nos trazer algum tipo de ensinamento ou de transformação? Então, eu acho que para reflexão. Então, quando a gente fala de colocar, né, esse público-alvo do projeto, junto com as pessoas que cuidam desse público-alvo, junto conosco, que estamos propondo esse projeto, a gente está colocando, como você falou, todos num nível, né, assim, num
lugar só, no mesmo barco, e tentando fazer essa navegação, né? Com essas dificuldades todas. Então, eu acho que são muitas reflexões que dá para a gente tirar de uma hora, né? Da proposta de uma hora de sentar para a leitura especificamente. Você me lembrou também daquele dia que a gente chegou e estava tendo um brechó, alguma coisa que estava tendo lá, e que as meninas estavam numa agitação enorme. Sim. E aí a gente demorou para conseguir sentar em roda e tentar acalmar, estava bem barulhento. E daí uma delas até falou, hoje para a gente navegar na leitura tá cheio de ondas e ventos e vai ser mais difícil essa navegação. Né? Eu falei assim, realmente, vamos ter que esperar o vento acalmar um pouquinho. Vai ser muito legal usarem a linguagem do livro, né? Sim, a gente viu que medida, né, isso foi sendo assimilado por elas e como é que, e que paralelos e que junções elas foram fazendo ao longo do tempo. É bacana isso. Como é que o mar está hoje para a gente navegar nele, né? Está agitado, está tranquilo. Eu acho isso muito interessante, muito rico. Fazer essa ponte. Fazer essa ponte, porque isso para elas poderia passar assim. Porque é exatamente isso, né? Essa proposta de navegar na leitura, né? Então a gente precisa mesmo de um preparo, porque senão não dá. A gente precisa realmente ter um tempo, um lugar, um silêncio, umas condições ideais. É um grande salto, assim, porque uma é aquela coisa da egrégora, né? Uma ajuda a outra, assim, uma lê um trecho, cansou, a outra lê, aí a gente para um pouco, não, vamos... Né, surgiu uma dúvida, que palavra é essa? A gente se ajudava. Eu, como já tinha escrito um livro sobre navegação e tinha feito uma pesquisa, né, sabia algumas palavras que a gente não... São muito específicas, né? O meu livro é muito floreste, o vento, não sei o quê. E daí... os estais, não sei o que lá, o estal, aí, às né? vezes eu explicava um pouco, vocês sabem o que é, bombordo? Daí parava um pouquinho, explicava, daí via que virava uma chavinha assim, dá para entender um pouco melhor. Mas a gente ia falando para elas, né? Também é legal, né? Quando a gente está sozinha, consultar o Google ali, né? Se tiver alguma dúvida. Sim. Mas esse espaço que você falou, ali a roda de leitura era tipo um espaço próprio para isso, um espaço de acolhimento, além de tudo, né? Não só de leitura, mas a gente estava acolhendo as mulheres. Mas a leitura tem essa pesquisa que saiu, Retratos da Leitura, de 2024, ele fala que as pessoas leem no ônibus. Muitos dos leitores leem, eles se adaptam também. Tem também, agora a gente ouve muito esses audiolivros. No nosso projeto tem um audiolivro também, do livro da a gente está gravando, da Uira, né? Ela tá gravando. E eu tô ouvindo o audiolivro do outro livro da Tamara, que tá uma delícia. Então, se a gente está fazendo academia, está ouvindo, e hoje todo mundo tem celular mesmo, né? Spotify é gratuito, quer dizer, tem audiolivro, quer dizer, na verdade também tem uma base aí para ser feita, né? Que é o costume de ler, incentivo de ler, não é só, tá bom, tem, tanto que a nossa oficina estava lá. Mas, então, eu fico pensando, assim, é um conjunto, né, de coisas. É um conjunto, Mas, assim, tem um incentivo, então, assim, a gente conseguiu com esse projeto incentivar, né, porque foi o objetivo, foi dar esse start, olha, existe essa possibilidade, né, mas tem também uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a disponibilidade interna de eu fazer aquilo, né, então, como você estava contando, as pessoas leem no ônibus, as pessoas leem, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa que falou assim para mim, nossa, Cláudia, você já leu tal livro? Não sei o que. Eu falei, ainda não li. Então, sabe o que eu estou fazendo? Eu pego muito trânsito, eu deixo no banco do carro, que a hora que o carro para, eu consigo ler pelo menos metade de uma página. Eu acho isso mágico. Como ele consegue? Mas eu já fiz isso. Forma que ela quando você engrena num livro que realmente te gruda ali a atenção. Então, assim, e aí já criou essa dinâmica, dela, esse hábito para ela funcionar. Então, eu acho que a gente se entender, e aí também passa pelo autoconhecimento, né? De como é que pra gente funciona essa disponibilidade interna. Né? Às vezes vai ser levar para o banheiro isso. Descobrindo, né, o seu jeitinho. Eu lembro que quando eles eram pequenas, falavam assim, mas não,
que horas que você lê? Eu falo, no banheiro. Você vai achando onde é que eu fico quietinha, Pois é. né? Que fica tudo tranquilo. Quando é pequena ainda tá, né, arriscada a bater na porta na hora que você... Mas é isso, né? Tudo que a gente está falando aqui, eu vejo que passa pelo autoconhecimento, né? Assim, o quanto que para mim é importante, o quanto que o que eu escolho de leitura significa internamente para mim, porque só eu tendo essa motivação que eu vou conseguir achar essa disponibilidade, né? Então, assim, mostrar que eu ler um livro desse que parece que, puxa, está muito longe de mim, né? 1000 milhas, uma mulher que navegou sozinha. Eu nunca vou fazer isso, né? Não tenho nem essa pretensão, né? Mas aí você pega esse livro e aqui tem tantas coisas, tantas reflexões internas dela, como um diário, né? De como é que é estar sozinha num lugar? Como é que é eu assumir esse estar, né, tão isolada do mundo, ficar sem comunicação com as pessoas, sem ficar olhando um feed com um monte de informações, né? Isso foi uma escolha, né, dela. Assumir e realizar um sonho também, né? Isso, ter um sonho, correr atrás daquele sonho e realizar aquele sonho, né? Então, assim, são tantos pontos que a gente consegue fazer que aí, quando a gente percebe que uma leitura pode nos trazer essas reflexões, isso pode ser uma motivação para eu conseguir fazer mais vezes, né? Além da facilidade. Então, eu preciso ter, no começo, talvez um texto que não me gere um constrangimento, um texto muito complexo, né? Algo que eu vá precisar de outra estrutura para ler, né? Sim. Então, eu acho que isso também E o que eu acho, Cláudia, que complementa, assim, nesse livro, que me pareceu bastante interessante, assim, além dessa objetividade dela, dessa coisa do que eu quero, do que eu vou, é o quanto ela se expõe na própria vulnerabilidade, enquanto pessoa. Seja depressão, seja na relação com o pai, na relação com a mãe, na relação com a avó, né? Com as irmãs, quer dizer, eu acho que isso muito generosa, uma coisa, né? Eu acho que expor a vulnerabilidade, que vai expor, mas é uma coisa pela qual todas nós passamos, humana, né? Que acaba indo além eu não queria usar a palavra receita, mas então, quando eu vou fazer um projeto, um plano, para eu atender, eu aprendi que eu tenho que fazer isso. Não, para eu chegar nisso, eu tive que começar a ter uma compreensão de mim mesma, entender a depressão que eu tive, entender o lugar que ela estava na minha vida, e daí buscar o meu... Cuidar disso, né? Cuidar disso, eu trato. Esse tratar é muito importante. Eu acho que essas mulheres vulneráveis às quais vocês tiveram acesso também poderiam ou estão tendo a oportunidade de estar passando por esse tratamento para poder ir em busca, né, dos seus objetivos, dos seus quereres. Né? Eu acho que isso me chamou a atenção no livro. Essa exposição que ela faz dela mesma enquanto pessoa. O que eu acho também é assim, juntar, né, essa dificuldade da leitura, do livro chegar até a casa, com a facilidade da tecnologia. Então, assim, eu tenho uma facilidade do celular chegando, né, com todo o seu empenho visual e audiovisual, né? Assim, ele é completo, né? Você olha isso daqui, eu tenho um mundo na palma da minha mão. E aí, essa competição é uma competição desafiadora, né? Porque como é que eu vou incentivar uma pessoa a ter todo um trabalho, né? De ler, a separar esse tempo, estar tranquilo, tanto mentalmente, aí eu não estou falando de estar num lugar em silêncio, mas internamente eu estar em silêncio para conseguir ler,
Então, assim, é muito desafiador. E aí eu não sei em que lugar, em que horas a gente para de ler, né? Porque eu fico prestando atenção, por exemplo, assim, educação infantil, né? Eu vejo um interesse genuíno por livros. Você pega uma criança de 1 ano e meio, e ela vai ficar ali folheando o livro, vai ficar, né, aqueles livros mais duros. Lambendo. Enfim, é um objeto, né? Elas adoram. Então, livro. Até os 5 anos, elas adoram e aí, o livro físico. exato. E aí, por quê? E que horas que a gente perde esse interesse, né? E esse desafio de prolongar um pouco mais, né? Assim, até chegar num momento em que a leitura ela possa fazer esse sentido que a gente estava falando, de fazer sentido a leitura para a gente, dela estar num lugar que ela vai me motivar, porque isso é um processo, né? É o processo de eu comer o livro enquanto bebê, bota na boca e tem toda, né? De passar pelas páginas rígidas, de passar por letras grandes, de passar por ilustrações que façam sentido, né? Mais do que as palavras. Então, é uma construção, né? E aí eu vou para textos menores, depois textos mais complexos, e aí eu vou chegar num livro que realmente vai estar condizente com a minha faixa etária, talvez adulto e tal. Mas em algum momento desse processo, isso é quebrado. E por que será que, eu estou trazendo para reflexão mesmo, por que será que a gente quebra esse processo? Onde ele se quebra? Né? E o que a gente pode fazer para que ele não se quebre tão cedo, né? Antes de fomentar esse desejo por leitura, né? Eu acho que talvez uma chave estava na sua mão, você soltou agora, né? Que esse livro da Clara Dunan, que escreveu com 8 anos de idade, né? A filha da Rosane. É uma das formas, né? A gente incentivar também a criatividade das crianças delas mesmas escreverem. Eu acho que a leitura e a escrita, elas seguem muito paralelos, né? E escreverem, terem essa possibilidade também de ser ter um papel ativo na feitura de um livro também, eu acho que pode trazer esse lugar de mais amor pelos livros. E acho que assim, você pegar ao longo da história, bem antigamente, você pegava lá, século atrás, os livros ficavam em bibliotecas, as crianças não podiam nem entrar nas bibliotecas. Né? Nem as mulheres. Nem as mulheres. Então, aquilo para a criança era um mistério. Um mistério para a criança é um incentivo. Você imagina, você olhar essa biblioteca. Não me deixa entrar nessa sala. O que será que tem de tão legal lá dentro? Nesses livros, onde é que eu falo? E criança gosta. Tem essa coleção do Monteiro Lobato aqui, a Duna, minha netinha, que já tem 5 anos de idade, você viveu um pouco isso. A Duna só pega esses livros para ler. Agora ela já vê as letras, olhar as coisas. Para ela era assim. E até hoje ela gosta. Ela vai pegando um depois do outro, vai pondo tudo. Mas não é que ela está fazendo bagunça. Ela olha, pega. Aí ela vai lá, pega outro. Tinha 2, 3, 4 anos de idade. Então, pelo objeto, né? O objeto, ela teve acesso, ela vê, ela sabe que é para ler. Acho que as crianças gostam de ler e leem bastante. Hoje a gente tem um outro que não é mais um mistério. De uma forma geral, elas têm acesso, mal ou bem, em alguns lugares com muita alegria, com muita intensidade, outros lugares com muitas restrições, né? Mas eu acho que hoje a gente tem de fato um concorrente, que é essa questão do celular. Hoje, então, eu acho que o celular tem que ser objeto de estudo da gente. Porque não se trata só de falar serve, não serve, ele só traz coisa ruim. Não. Como que a gente vai lidar com isso, que é um dado de realidade? Não adianta a gente falar, mas não pode mais usar celular na escola. Não pode usar celular na escola em que circunstância? Vamos fazer uma pesquisa de localização das estrelas? Gente, você abre o celular, tem um programa que te ensina a olhar para o céu. Sim.
é bárbaro. E a tecnologia, Então, assim, ela pode ser uma faca de dois gumes, né? dois gumes, e a gente vai ter que aprender a lidar com ela e saber como que a gente faz. E eu acho que o livro, gente, veio para ficar. A gente está sempre com medo. Quando veio o cinema, quando veio a televisão, ia acabar com o cinema, depois ia acabar com não sei o quê, isso que vai acabar com o livro, veio o livro eletrônico, nós já temos 20 anos de livro eletrônico. Mas os livros estão aí, impressos, com edições, reedições, e olha que são caras. Aqui no nosso país, pelo menos, o livro é uma coisa muito Difícil acesso. muito difícil acesso. Se pudesse, eu tinha um triplo de livros aqui. Para mim, não é nem porque eu quero vender. Tinha muito, mas não está fácil. Você vai comprar um livro aí, não está menos de 60, 70 reais. Por isso que essa coisa do grupo ajuda muito, né? Nem que seja, que nem uma vez eu e a Cláudia, a gente leu um livro ao mesmo tempo. Não era uma roda de leitura, mas a gente se incentivou. A gente comprou um livro numa viagem, para fazer uma viagem. Foi incrível. Então a gente leu junto um livro, a gente dividiu, foi ótimo. Então são estratégias também que a gente aproxima as amizades. Eu lembro, agora eu acabei de lembrar da minha filha lendo um livro com a melhor amiga dela, as duas dentro de uma barraca. A gente foi acampar num lugar super lindo e as duas não saíam de dentro da barraca porque elas queriam terminar de ler o livro. E a gente até ficou assim, gente, vamos viver, não, a gente tem que terminar de ler. Legal. E também trazer, a gente está falando da leitura infantil, também o papel, né, da contação de histórias. Que também a gente fez também na Associação Guadalupe uma contação de histórias. Isso é bárbaro. As crianças curtiram bastante. Muito legal. Né, levar o livro, elas ganharam também, eles vários livros, mas o papel da criança ouvir também as histórias dos livros, e depois poder olhar as ilustrações, que é importantíssimo. É muito importante, mas isso é outra coisa que é bacana da gente fazer. Os pais precisam muito ouvir contação de histórias. Os adultos precisam ouvir, para eles aprenderem a contar e para eles entenderem a importância do ouvir. Sim. O que a contação traz. E é uma forma tão legal de você aprender a escutar. Não é só aprender a história, você aprender a escutar é muito importante. A gente está falando aqui de duas coisas que são importantes, né? Uma é a criança não perder essa motivação pela leitura. E a outra é assim, como é que a gente faz com esse adulto que já perdeu, mas que ele está num papel importante para a criança? Ele ali está como um exemplo, né? Então esse trabalho precisaria ser paralelo, né? Adulto e criança. Adulto e criança. Porque senão, como é que eu quero que a criança não perca, mas eu já perdi a minha. Como é que eu acho de novo, né, essa motivação? Então, assim, e talvez essas rodas de leitura que a gente está falando, elas sejam uma das ferramentas importantes para que o adulto retome essa importância, né, da leitura, retome esse gosto, né? Esse gosto, né? Não sei nem se é uma retomada ou se é pela primeira vez, né? Para ele conseguir fazer com que a criança, né, com o filho, o sobrinho, sei lá, a criança que ele tiver contato, não perca, né? Ou incentive essa criança, porque eu não posso estar num lugar que eu já não estive, né? É ancestral. Você estava falando a contação de história é ancestral. Que me fez fazer uma relação agora com o SUS. Um dos grandes sucessos do SUS é o médico da família, né? E que a gente precisava que a escola também tivesse uma visão de família. Não achasse que o fazer dela está restrito ao aluno. Não é mais assim, gente. Isso foi no século XIX, no século XXI. Se você pegar, não sei se vocês leram o Conto de Escola, do Machado de Assis. E você lê o conto, eu acho que eu estou falando da escola de hoje. Só que a escola é do século XIX.
Você Não mudou muita entendeu? coisa, né? Então, assim, tem tanta coisa para gente mexer, para gente trabalhar, para gente. É lógico que a prioridade da escola é o aluno. Mas se você quer aluno que leia, você tem que ter pai que lê. Mas Né? Para você ter pai que lê, Você tem que oferecer livros a ele. Você não pode ter uma vez na semana as escolas particulares, municipais, estaduais, assim como o aluno só leva para casa livros uma vez por semana, mesmo que ele leia 3, ele só leva um, né? Porque que é outra coisa que não dá para entender. no final é sempre um olhar para nós Para mesmos. nós mesmos, porque a escola proíbe, mas chega em casa, Exato. Né? Por isso que pode ficar o tempo roda de inteiro com leitura o celular. uma grande ferramenta de ajudar nesse processo de ler é uma roda de leitura ou mesmo em família, né? A mãe contar uma história, chega aqui, vamos ler junto, alguma coisa. Daí, nesse sentido, qual que é a sua experiência com roda de leitura, Ana Lu? Bom, você a acha minha delas? experiência, eu acho que eu só tenho experiência boa com roda de leitura. Mesmo que um ou outro participante não leia, ou que um participe mais, outro participe menos. E eu posso falar, inclusive, do ponto de vista pessoal. Eu, por exemplo, vinha num processo, da pandemia para cá, de ler menos. Menos. De ler menos. De repente, queria coisas mais rápidas. Acho que a angústia era mais forte. Então, você quer celular mesmo. Que sai da bum! Já olhei e já vi. Vocês viram que maravilha, né? Nós só estamos com um celular aqui que está lá filmando a gente. Mas o celular na mão é um perigo. A sua tendência a ficar nele. Então, a roda de leitura, ela me fez, aí eu estou falando um depoimento do ponto de vista pessoal, Sim. também, retornar à leitura, inclusive do ponto do convívio social, de ter diálogos mais ricos, mais atraentes, né? Que te fazem refletir o todo numa outra perspectiva, que é uma perspectiva política também, mas também você pode entender como uma perspectiva de quem, fazer uma riminha boba agora, de quem tem expectativa que as coisas melhorem, entendeu? Que hora que eu estou lendo agora Memórias do Subsolo do Dostoiévski, eu li 4 páginas, falei assim, gente, que homem doido. Assim. É uma coisa, só que a doideira dele tem sentido, né? É uma coisa que faz sentido e que te traz para você também. E esse livro Né? vocês estão lendo em roda? Nós estamos lendo em roda, numa parceria com a Academia Joseense de Letras. Não precisa ser membro da academia para estar participando. A roda é aberta. A gente tem tido uma frequência que eu acho muito legal, numa média de 15, 20 pessoas nos 2 primeiros encontros. E é um livro do Dostoiévski que é desafiador, né? Para ler sozinho. Acho que o grupo vai se apoiando. Nós lemos, aliás, nós estamos no 3º encontro. Nós lemos primeiro Ainda Estou Aqui. Que legal. Estávamos naquela, uau, vai ganhar. E que para mim foi um livro que, assim, eu li o livro também. Foi um filme, foi um livro que teve uma importância de resgate histórico. Porque o que a gente viu de gente falar, eu não sabia que isso tinha acontecido no Brasil. Gente, não são poucas pessoas. Para algumas, tudo que a gente falava era ficção, entendeu? Aquilo lá não aconteceu no país, aconteceu com meia dúzia de pessoas. Então, esse livro, assim, além do cinema ser lindo, da escrita ser lindo, não sei o quê, eu acho que ele trouxe para a gente, essa história. Você estava vivo quando isso aconteceu. Teu pai sabia e não te contou. Né? A imprensa sabia e não te contou. Eu achei que esse livro traz uma margem, para mim, toda a escola devia passar o filme, ler e discutir, assim como teve a discussão sobre aquela série Adolescentes. Não sei se vocês viram. Eu vi. Que é dura também,
Mas não dá. Hoje as crianças têm acesso a tudo, não dá mais para você manter criança num mundo que não é real. O mundo real tá feio? Tá. Caramba. Mas para a gente ter esperança, eu gosto quando Paulo Freire usa esperança como verbo, né? Ele fala assim, para a gente poder, para a gente conseguir esperançar, a gente precisa conhecer o que está acontecendo. Para entender que a gente tem ferramenta, né, para lidar com isso, seja em termos pessoais ou não. E compartilhar os sentimentos, os incômodos. Isso não acontece com todos nós, não há momentos que a gente é muito maluco, é muita coisa, e a roda de leitura traz tudo isso. Então, para tentar fazer uma síntese, né, do que a gente conversou agora, o que nos move, então, né, para ler e para compartilhar momentos de leitura com outras pessoas, assim, acho que passa por um lugar muito pessoal de cada uma, né? No meu caso, esse encantamento, eu acho que é o que mais me move quando eu estou em contato com um livro, esse encantamento de acompanhar uma narrativa e também de imaginar a pessoa que escreveu aquilo, como que ela conseguiu chegar naquela síntese de palavras, isso me encanta, assim, falo assim, nossa, como que chegou Esse dá outro podcast. Né? Conseguiu explicar isso. Isso é o que me move a ler, assim. Quando eu estou lendo, é quase como ver o filme e observar de que forma que o filme foi filmado, né? Nossa, teve um plano sequência ali, teve uma câmera de baixo para cima. A ler, para mim, também, esse lugar me encanta muito, assim. Nossa, como que conseguiu expressar essa ideia desse jeito? Olha que lindo! Então, isso me encanta e me revela lugares em mim de vontade de também conseguir chegar a escrever de uma forma bonita. Então, também ativa a escritora em mim, ler. Olha que interessante você falando isso, né? Porque está bem dentro da sua área profissional, né? A forma que você coloca o que te encanta na leitura e de transformar essa leitura em algo visual, né? Câmera embaixo, em cima, como é que a pessoa vê. E aí eu fiquei pensando, você falando, que para mim, o que me encanta na leitura é poder discuti-la. Sabe? É poder trocar. Então, assim, para mim funciona muito ler no coletivo. Ler em roda. Né? E discutir aquilo que eu estou lendo. É como se eu estivesse discutindo com o autor, né? E tentando imaginar o que ele estava pensando naquele momento e o que aquilo que ele escreveu está conversando comigo. Então, assim, só para concluir, assim, eu acho muito incrível isso, como é que a gente traz, né, assim, as várias interpretações e as várias ferramentas que a leitura pode trazer para cada um, né? Assim, o que trabalha a leitura? Qual é a motivação, né, para eu ir? Aí eu fiquei pensando na minha motivação. De repente, Rosane, você fala da tua e a Ana também da dela. Porque são formatos diferentes, né? Não, é que eu sempre me pergunto, eu falo assim, será que eu estou lendo o que ele escreveu? Né? O que ele queria dizer é isso? Nesse sentido, mas é isso. Porque quem é que escreve o livro? É quem lê ou é o escritor? Boa reflexão. Mas eu já... Né? Quem é que faz essa... Eu não me lembro qual escritor que falou isso, mas ele falou que mesmo... Roland Barthes fazia um pouco desses questionamentos, que era para ler o texto, né? Tem um livrinho, eu estou tentando lembrar direito o nome aqui, mas ele traz alguma coisa, umas reflexões muito interessantes, né? E tem gente que faz essa reflexão, quando a gente não está falando de livro do Brasil, por exemplo, do tradutor, né? O tradutor traduz, até que você pega Dócil, que é um outro livro do Dostoiévski, que tem tradução do russo, tem tradução do francês, tem tradução do inglês, né? E tem nuances ali que podem mudar todo o modo de você ler o livro. Não, o Marcelino Freire, eu lembrei, ele fala que quando a gente escreve,
tudo que a gente escreve, ainda que seja tudo inventado, sempre tem um pouco da gente. Sempre tem um pouco. Porque, na verdade, passa pelo filtro dele. Ele escreve muito sobre as situações que ele vive, né? Tipo, ele fala que tudo que ele escreve, assim, tem, assim, ele já vive. Quando ele faz o conto lá, da mulher, que ele ficou olhando no jornal que a mulher tinha dado filho. Então, a mulher deu filho. E aqueles jornais sensacionalistas, né? Como espreme sai sangue, ficaram falando. E ele ficou com aquilo na cabeça. A mulher saindo e falando, eu dei. E aí saiu um conto maravilhoso. Então ele fala, é a minha visão sobre aquilo. Então tem dele. Ainda que seja a história do outro. Que ele que pegou aquilo para escrever. Então é super lindo. A literatura também por causa disso, né? A gente põe. E para mim, o que eu gosto, assim, fora histórias que fazem sentido para mim, mas o que eu aprecio muito é ver a maneira como ele escreve, como a escritora, por exemplo, a Uira, a junção das palavras. Por exemplo, eu não me atrai muito livros, assim, se a história é boa assim, mas simples. Eu gosto assim quando o escritor faz, ainda que não seja poesia, mas ele escreve de uma maneira um pouco mais rebuscada, um pouco mais com poesia, ainda que não seja poesia, seja prosa. Isso me atrai bastante. Eu gosto da forma como... E eu adoro livro de viagens também, tanto é que é isso, porque te possibilita ir em lugares que você nunca foi. Não, te possibilita viajar também, né? É isso que eu penso, assim. Esses livros da Tamara fazem a gente fazer travessia junto lá, com ela. Conhecer lugares, né? Eu não conheço a Europa, mas eu vejo os livros, inclusive os de receita sobre a Toscana. Você fala assim, nossa, eu tenho que conhecer esse lugar, eu tenho que... Verdade total, né? A gente tem como... Mas eu fecho os olhos e vejo a Toscana, né? Porque tanta... A sua Toscana, né? A minha Toscana. Nesse lugar de possibilitar essa expansão, né? Interna, de paisagens internas também, né? Da gente ir se descobrindo em outros lugares. Mas então, mais uma vez, muito obrigada. Muito de nada, pelo foi uma delícia de tarde, foi boa, produtiva. Foi uma prosa boa, né?